Eu queria convidá-lo a abrir comigo a Bíblia no texto de Marcos, capítulo de número 13. Nessa noite nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens naquele que foi, pelo que tudo indica, o primeiro evangelho escrito dentre os 4 que se encontram presentes nas nossas Bíblias. Marcos, capítulo de número 13. Verso 1 até o verso de número 23. Eu acredito que quando passei a informação para o boletim, tive menos fé do que estou tendo agora. A gente vai chegar, se Deus quiser, no versículo 23. Do boletim só tem até o versículo 21. Mas se a minha voz permitir, a gente chega no 23. Tá bom? Marcos, capítulo 13, do verso 1 até o versículo de número 21. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão fazendo, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem ler entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus, até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: Olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Senhor Deus, nós vamos à Tua presença nesse instante para pedir que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, incline os nossos ouvidos, Senhor, com a disposição de ouvir a Tua voz nesta noite. Opera, Senhor, em nossos corações uma obra de iluminação, Senhor, à medida que caminhamos por esses versículos. Que a nossa mente seja enriquecida pela Tua palavra,
mas que à medida que isso acontece, que o nosso coração se dobre diante do Senhor, Pai. Se alegre em quem Tu és, se alegre nos Teus planos, se alegre nos Teus propósitos, se alegre, Senhor, na forma como o Senhor tem conduzido a história e como triunfará para a nossa alegria e eterna salvação. Esteja conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não há assunto, ou talvez poucos sejam os assuntos, que despertem mais curiosidade nas pessoas do que este assunto que vamos tratar nesta noite. O que haverá de acontecer no final de todas as coisas. Tal é a prova de que aquilo que estou falando é verdade, que por várias vezes, diversos grupos religiosos, como por exemplo os Testemunhas de Jeová, tentaram predizer o ano exato em que o fim do mundo haveria de acontecer. Não foi uma, duas, três ou quatro vezes que eles chegaram a enumerar o ano exato da vinda, da consumação de todas as coisas. Mas não foram apenas eles, outros grupos religiosos fizeram a mesma coisa. Muitos evangélicos acreditaram que este ano era o ano de 1988. Um famoso livro foi escrito com este título, inclusive. Outros, como um famoso estudioso do Novo Testamento, Champlin, em seu comentário chegou a dizer que este ano era o ano 2000. Fugindo dos campos evangélicos ou cristãos, por assim dizer. Pessoas que abraçaram a teologia da nova era chegaram a dizer que o ano da consumação de todas as coisas seria o ano de 2012. Não sei quantos de vocês tiveram a chance de assistir aquele filme 2012, onde parece que tudo vai ser destruído. Pois bem, eles baseavam a sua fé em supostos textos do calendário maia que foram supostamente preservados e que diziam que o final de todas as coisas haveria de acontecer naquele determinado ano. Os anos vão, pensadores surgem, mas o desejo, o anseio de tentar dar respostas ou apresentar verdades com clareza acerca de como todas essas coisas vão acontecer continua no lugar mais íntimo do coração humano. A verdade é que o Senhor Jesus não nos deixou sem respostas. Diferentemente do que fizeram esses grupos, o Senhor Jesus não nos disse o dia ou o ano exato da sua vinda. Ao invés disso, Ele, através do texto que estamos lendo, por exemplo, Marcos capítulo de número 13, fez questão de nos apresentar uma série de conselhos que deveriam não nos oferecer um manual de curiosidade quanto ao final de todas as coisas, mas um estímulo para que vivamos de forma fiel ao chamado que Cristo nos faz, tendo em mente ou tendo à vista esta realidade certa, a saber, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se você perceber comigo o texto que acabamos de ler, no versículo de número 5, versículo de número 9 e versículo de número 23, encontramos por 3 vezes o Senhor Jesus nos apresentando de formas diferentes expressões similares. Tenham cuidado. Por 3 vezes ao longo desse texto, o Senhor Jesus chama os seus discípulos para que eles estivessem atentos, para que não naufragassem, não perdessem o rumo, não ficassem desatentos, mas prestassem muita atenção quanto àquilo que ele estava a dizer. Se nós não precisamos ter a nossa mente alimentada com todas as curiosidades que nos vêm à mente em alguma medida, precisamos saber as verdades mais importantes no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo. E à luz dessas verdades precisamos viver para a glória de Deus. Irmãos, basicamente, é isso o que vamos aprender nesta noite através do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. À luz da vinda de Cristo, o Senhor Jesus nos chama a viver o discipulado de forma fiel. Como esse texto se desenrola, no capítulo 1 de Marcos, capítulo 13, o Senhor Jesus acha-se saindo do templo. Se você voltar aos domingos anteriores, onde tivemos a chance de caminhar pelo capítulo 12,
Haverá de se lembrar que Jesus travou durante vários momentos batalhas com os líderes religiosos de seus dias dentro do templo. Foi o que fez com os herodianos e fariseus, o que fez com os saduceus, o que fez com o escriba. Pois bem, ao longo de vários embates, o Senhor Jesus Cristo expôs o erro de tais homens, à medida que expunha com clareza as verdades do Evangelho. Após travar essas grandes batalhas, o texto nos diz que Jesus finalmente deixa o templo. Essa é uma verdade muito interessante, muito importante de se destacar. Essa seria a última vez em que Jesus haveria de estar dentro do templo. A presença de Deus deixou aquele lugar. O versículo de número 1 do capítulo 13 de Marcos nos apresenta um texto, por assim dizer, de transição da velha aliança para a nova aliança, dos vestígios do Antigo Testamento para a nova realidade que há em Cristo Jesus. Deus não está mais habitando em templos feitos por mãos humanas, Ele está em todos os lugares, Ele está no meio do seu povo. Deus deixou o templo, Cristo deixou o templo. E é quando Jesus sai do templo que os seus discípulos o abordam com uma pergunta genuína: Mestre, que pedras, que construções? Permita-me abrir uma rápida nota de observação aqui. Talvez nós, quando imaginamos o que era aquele templo, quem sabe tomemos como base os templos que estão à nossa disposição. Quem sabe tomemos até como base este templo aqui. Só que não estamos falando nem de perto de construções da mesma ordem de grandeza. Este templo de Jerusalém, conforme os estudiosos do século I destacaram, poderia ser descrita como uma montanha de mármore com belos detalhes dourados de ouro. Estamos falando sobre um templo que tinha muros ao seu entorno de cerca de 40 metros. Estamos falando de um templo que era composto por pedras imensas, que tinham cerca de 18 metros de largura, 3 de profundidade. Era uma obra colossal, era algo que encantava os olhos. Este templo não é o mesmo que Salomão havia feito, porque, como sabemos, logo depois do povo de Deus ter se rebelado contra o Senhor, aquele templo haveria de ser destruído. Ele foi posteriormente, conforme estudamos no livro de Neemias e Esdras, ele foi reconstruído através de Zorobabel e dos tantos que deixaram a Babilônia a fim de cumprir essa missão em Jerusalém. Todavia, este templo também, feito por Zorobabel, passou por uma grande destruição, passou por um ataque nos dias de Epifânio, e nos dias de Herodes, veio antes de Jesus Cristo. Aquele templo passou por uma grande reforma, irmãos. Nos dias em que Jesus vai ao templo e recebe essa pergunta dos seus discípulos, faziam cerca de 50 anos que aquele templo estava sendo reconstruído, estava em obras. Tratava-se de uma obra colossal, algo belo. Faz sentido os discípulos perguntarem ou dizerem a Jesus: Senhor, que pedras, que construções? Ao passo que Jesus diz: vocês estão vendo essas grandes construções, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus vai de encontro àquilo que era a realidade mais sólida no imaginário religioso de qualquer judeu de seus dias. O templo era o lugar onde Deus habitava, era o lugar onde o povo cultuava o Senhor, onde o culto era prestado. Como Jesus poderia dizer que uma construção que estava em curso há 50 anos, coberto de ouro e de pedras bonitas de mármore, haveria de ficar no chão, em ruínas? Isso parecia ser algo completamente impossível. Deixando aquele lugar, indo com Tiago, Pedro, João e André para o Monte das Oliveiras, os discípulos pedem uma explicação mais detalhada, versículo de número 4. Quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Marcos não nos fala nada acerca da vinda de Jesus ou do fim dos tempos. Ele não relata nenhum destes termos na pergunta que os discípulos aqui nos apresentam. Todavia, Mateus capítulo 24, verso 3, texto correlato a este que estamos lendo,
nos diz que foi isso que os discípulos perguntaram. Mateus dá um destaque maior a essa parte da pergunta dos discípulos. Note comigo aquilo que eles perguntam. Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos. Qual dos dois evangelistas estão corretos? Os dois. São ênfases diferentes de uma mesma verdade. Quando Mateus menciona sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus, ele está falando aquilo que estava inserido, contido, nesta declaração acerca da destruição do templo. A destruição do templo marcava no imaginário dos judeus o final de uma era, o fim dos tempos. Aquilo que Mateus relata no capítulo 24, em outras palavras, é aquilo que Marcos acabou de destacar no texto que nós estamos acabando de ler, no versículo de número 4. Quando o templo fosse destruído no ano 70, através da invasão dos soldados romanos liderados por Tito, que haveria de ser imperador. Na cabeça, na concepção judaica, o que estava a acontecer era o rompimento de um velho tempo e o instaurar de uma nova era, de um novo tempo que marcaria o fim de todas as coisas. O que Jesus nos responde nesse texto, a partir do verso 5 em diante, não é apenas uma resposta que busca falar acerca daquilo que haveria de acontecer em Jerusalém no ano 70, mas usando dos fatos que haveriam de vir sobre Jerusalém através da destruição do templo e da cidade, aquilo que haveria de acontecer em todo o planeta e em toda a terra. Em outras palavras, o que nós estamos encontrando neste texto é uma figura menor de uma realidade maior que haveria de acontecer em todo o cosmos. Jesus nos apresenta nesse texto a foto da destruição de Jerusalém como uma parábola ou como uma foto pequena do fim de todas as coisas, daquilo que haveria de acontecer pouco antes da sua vinda. Portanto, quando nós estivermos caminhando por esse texto, eu peço que você perceba esses dois aspectos que nos são importantes nesta passagem. Nós não estamos tratando neste texto apenas de realidades futuras que nada disseram respeito quanto ao século I. Tampouco não estamos falando apenas sobre realidades passadas que se cumpriram completamente no século I, mas em nada tem dizer acerca do futuro ou do nosso presente. Esses dois extremos são posturas erradas, posturas que não condizem com a melhor interpretação desse texto. Precisamos olhar para esse texto, tendo noção que um de seus pés acha-se no século I, os acontecimentos que se deram em Jerusalém, ao passo que outro dos seus pés acha-se preso ao longo de toda a história da igreja, até que finalmente o Senhor Jesus Cristo volte. Como Jesus nos fala, irmãos, acerca dos sinais que haveriam de anteceder a sua vinda, peço que você perceba comigo o versículo de número 5. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quais seriam os sinais que marcariam, portanto, o retorno de Cristo? Quais seriam os sinais que acompanhariam o fim de todas as coisas, o final desta era e a abertura da era vindoura, da era futura, da era que marca o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme cantamos em um dos louvores nesta noite? O texto nos diz que um destes sinais será o avanço do engano. Esta era uma verdade que poderia ser percebida facilmente nos dias de Jesus, em pleno século I. Não demorou muito para que, após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, muitos falsos profetas se multiplicassem, inclusive muitos que haveriam de dizer que eram o próprio Jesus Cristo, que havia reencarnado, que havia ressuscitado, que havia vindo de volta dos céus ao encontro do seu povo. Passaram-se os séculos e muitos grupos religiosos que pregavam um falso evangelho surgiram. Os gnósticos no século I foram um exemplo disso.
os docetistas também, e assim por diante, ao longo de toda a história da igreja. A mesma verdade acha-se presente nos nossos próprios dias, irmãos. Quantos falsos mestres, quantos falsos profetas, quantos falsos pregadores multiplicam-se em nossa geração. Essa não é apenas uma marca do passado, mas uma marca do presente. Se por um lado encontramos o falso evangelho se multiplicando e sendo um sinal do final de todas as coisas, perceba o contraste que conseguimos notar com o versículo de número 10. O texto nos diz que, por outro lado, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Se por um lado o falso evangelho haveria de se multiplicar, por outro o verdadeiro evangelho haveria de alcançar todos os povos da terra. Que maravilha encontrarmos esse texto. Muitas vezes nós nos encontramos como Elias achava-se. Encontramos-nos abatidos, desanimados com o estado da igreja, envergonhados com o número de falsos pregadores, de falsos profetas que dia após dia tomam os púlpitos, tomam as plataformas, assumem as redes de comunicação. Achamos que tudo está perdido, achamos que o falso evangelho tem se tornado mais popular do que o verdadeiro evangelho, tem triunfado frente ao verdadeiro evangelho. Mas esse texto nos lembra que a verdade não é bem essa. Na verdade, a verdade não é essa. A verdade é que, se por um lado o falso evangelho se espalha, e haverá de se espalhar até Cristo volte, o verdadeiro evangelho jamais ficará preso. Os verdadeiros pregadores podem sofrer, haveremos de ver que essa é uma das marcas do final de todas as coisas. Eles podem ser presos, Paulo foi preso. Eles podem ser perseguidos, Paulo, Estevão e tantos outros foram, e nós haveremos de ser também. Mas o verdadeiro evangelho continua solto e continua espalhando-se entre todos os povos da terra. O Senhor Deus tem um plano para as nações, e esse plano não ficará inacabado. Todas as nações da terra haverão de conhecê-lo e haverão de louvá-lo por quem ele é. O texto continua nos dizendo que há uma outra marca que haverá de acompanhar esta época que vivemos, a saber, a época que antecede a vinda de Cristo. O final dos tempos. Versículo de número 7. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Quantas pessoas acham-se frequentemente espantadas? Você conhece alguém assim? Quando as notícias das guerras que se espalham mundo afora, tomando nações, tomando continentes, causando incerteza na vida de milhares, de centenas de pessoas. São tantas pessoas que no estalar das primeiras guerras, das notícias que surgem no jornal, elas dizem: Jesus está chegando amanhã. Elas se alarmam, elas tentam linkar cada guerra com uma profecia bíblica, como se cada guerra tivesse um significado que deveríamos entender profundamente, enfim. O que esse texto está nos dizendo é que não uma guerra específica, mas todas as guerras, elas fazem parte deste bojo que Marcos capítulo 13, versículo 7 nos informa. Todas as guerras, desde os dias de Jesus, quando Tito invadiu Jerusalém no ano 70, destroçou o templo, afastou os moradores para as montanhas, para os lugares distantes, e as várias guerras que acompanharam o povo de Deus ao longo da história, e as nações espalhadas ao redor de todo o mundo. Todas essas guerras fazem parte dessa promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez. Essas guerras, elas fazem parte de um sinal, irmãos, que simbolizam o juízo de Deus sobre todas as nações da terra. Guerras e as consequências oriundas delas, como fome, morte, ou colapsos, como, por exemplo, terremotos. Todas estas coisas fazem parte do juízo de Deus, que paira não sobre uma nação, não sobre outra nação,
mas sobre todas as nações da terra, e são marcadores da sua vinda. Curiosamente, antes de falar sobre esses marcadores, que haverão de acompanhar as nossas vidas, cada um de nós, o Senhor Jesus havia dito, conforme vocês podem perceber no versículo 5, tenham cuidado para que ninguém os engane. Quantos cristãos têm sido enganados sobre um estilo de vida ou sobre uma experiência de vida cristã tão distante dos textos bíblicos, como, por exemplo, desta passagem que nós estamos acabando de ler? A tão famosa teologia da prosperidade tem afastado o coração e a mente de muitos cristãos da vida real, gente. Talvez tenha feito isso com o seu coração, com a sua mente. O que o Senhor Jesus nos promete ao vivermos a experiência de estarmos em um mundo caído não é outra coisa se não experimentarmos estes marcadores em nossas vidas também. Haveremos de viver um mundo caótico. Haveremos de estar em um mundo de guerras, rumores de guerras, um mundo marcado por crises mundiais, terremotos, fomes. Quando essas coisas acontecerem, não se pergunte onde está Deus. O Senhor Jesus prometeu isso. Isso não é prova do seu abandono, isso é um marcador de que aquele que haverá de colocar todas as coisas em ordem outra vez, está prestes a chegar outra vez, está prestes a vir ao nosso encontro. É isso que a última expressão que achamos no versículo de número 8 nos apresenta. Essas coisas são o princípio das dores. Muitas de vocês, mulheres que se acham aqui, já experimentaram as dores que este versículo fala, ou analogia que este versículo apresenta. A ideia de princípio das dores aponta para a experiência que mães desfrutam quando estão prestes a ganhar os seus bebês, as contrações. Elas começam mais espaçadas, mais leves, mas não demora muito para que aquelas contrações mais espaçadas se tornem mais curtas e mais intensas e doloridas. Inesquecíveis para todas aquelas que experimentam. Dizem que há uma única experiência que um homem pode experimentar na vida que se pareça com essas dores: a gripe. Diz que a gripe masculina é incomparavelmente maior do que essas contrações. Essa semana eu peguei uma braba. Jesus, ele nos fala sobre essas contrações. As contrações não são sinais que o bebê já chegou, mas que o bebê se aproxima. E à medida que o Senhor Jesus aproxima-se do seu retorno, essas contrações haverão de se tornar mais intensas, mais intensas, mais intensas, mais intensas. Se por um lado haveremos de perceber o avanço do Evangelho, o avanço do falso Evangelho, se vamos perceber crises de ordem mundial que tocam todos os povos, todas as nações, perceberemos também, irmãos, perseguições e apostasia. Perceba comigo o versículo de número 9. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Ele conclui: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. É curioso quando lemos esses versos de forma continuada e notamos que por duas vezes nesta porção final que lemos, encontramos que a razão
dos cristãos serem perseguidos, serem levados às autoridades, serem entregues para serem mortos, para serem crucificados, para serem condenados, para serem presos. Não dá-se a sua injustiça, não dá-se a sua desonestidade, não dá-se a pecados que estes cometeram, não dá ao fato de serem maus cidadãos, de descumprirem com os deveres legais de suas nações, mas ao fato de amarem e de servirem ao nome de Cristo. Tem muito crente que tem sido perseguido, conforme acha, não por causa do nome de Cristo, mas porque é desonesto, mas porque é ladrão, mas porque não é um bom profissional, mas porque não faz o que promete. Não é este o caso da promessa de perseguição que haverá de vir sobre o povo de Deus nestes últimos dias. Não haveremos de sofrer pelos males que fizemos, mas pelo bem que fazemos, pela fidelidade que demonstramos, por estarmos ao lado de Cristo. Apocalipse nos apresenta um retrato, uma descrição de uma batalha que a Bíblia toda descreve. A batalha entre um dragão e uma noiva, e uma mulher. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja. O dragão não pode atacar, não pode matar, não pode destruir o Senhor da igreja. Mas ele tenta fazer isso com a sua noiva, com a mulher. Ele tenta fazer isso com o seu povo. E por vezes para isso, utilizará das altas cortes deste mundo. Utilizará dos líderes mais poderosos das nossas gerações. Por vezes, utilizará inclusive dos nossos próprios familiares, irmãos. Eu peço que vocês tentem imaginar este cenário que o Senhor Jesus nos apresenta. Que cenário caótico. Que cenário triste. Mas que cenário real, preciso e fiel àquilo que haverá de acontecer e em boa parte do mundo já tem acontecido. Recentemente eu escutei a história de uma missionária, melhor dizendo, de uma cristã recém-convertida na Nigéria, que após abraçar a fé em Cristo, ela foi rejeitada pelo esposo. Todas as vezes que ela ia para a igreja, o esposo a recebia com uma surra, para jamais esquecer quando voltasse, quando chegasse em casa. Ele a preteriu em relação às outras esposas, de tal forma que ela ficou escanteada. Como se esse não fosse um caso isolado. Poderíamos destacar uma das tantas histórias que vocês podem perceber sendo relatadas nesse clássico da literatura cristã que acha-se descrito no seu boletim, o Livro dos Mártires. John Fox nos escreve um grande quadro de sofrimento desfrutados por muitos cristãos de seus dias e vários cristãos que o antecederam. Muitos que, por abraçarem a fé em Cristo, foram lançados no Coliseu. Foram lançados para serem comidos por feras. Recentemente estava assistindo um filme. Esse filme, salvo engano, chama-se O Silêncio. Acredito que está na Amazon, plataforma da Amazon. E ele fala sobre a história de alguns cristãos de vários séculos atrás, salvo engano, no século XVI ou XVII, que vão para o Japão a fim de levarem a palavra para aquele lugar. Naquela época, vários os cristãos daquele país estavam sendo perseguidos. E como ferramenta para identificar os cristãos, os torturadores pegavam a imagem de Jesus, ou um crucifixo, ou um suposto quadro da face de Cristo, feito de metal, e colocavam no chão exigindo para que aqueles cristãos pisassem. E se pisassem, ou se cuspissem, era a prova cabal de que eles realmente eram seguidores do Nazareno e haveriam de ser mortos. Muitos negaram. Muitos permaneceram fiéis, e os que permaneceram fiéis foram mortos. Outros foram perseverantes na sua fé e acabaram mortos não porque eles negaram, ou não porque não negaram diante dos seus algozes, mas porque os seus amigos, seus familiares denunciaram que eles eram cristãos.
Esse não é apenas um retrato do Japão do século XVII. Isso é o que muitos dos nossos irmãos que vivem em países perseguidos estão experimentando em nossos próprios dias. Na Coreia do Norte, se uma criança no colégio afirma que os seus pais são cristãos, não apenas ela, mas os seus pais, os seus avós, os seus primos, todos eles são levados para campo de concentração, onde haverão de trabalhar forçadamente como escravos, sendo mortos posteriormente. Esta é a realidade de boa parte daqueles que abraçam a fé em nossos dias. O Senhor Jesus nos disse que essa realidade, à medida que as contrações da vinda de Cristo se intensificam, também haveriam de se intensificar. No final do versículo 13, o Senhor Jesus nos diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome, aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. O que esse texto nos ensina e o que ele não nos ensina? Em primeiro lugar, esse texto não nos ensina que nós somos salvos porque somos fortes, somos perseverantes, porque conseguimos manter-nos firmes por nossa própria força e vontade. Esse texto não está nos ensinando isso. Ele não está nos ensinando que nós somos salvos por nossas boas obras, pela nossa resoluta capacidade de obedecer ao Senhor. O que esse texto nos ensina é que cristãos verdadeiros perseveram. Cristãos verdadeiros permanecem ao lado do seu mestre, inclusive nos dias difíceis. Por muitas vezes eu me perguntei, se isso acontecesse em meus dias, será que eu permaneceria firme até o fim? Você já se fez essa pergunta? Se essa perseguição tomasse o nosso país, tomasse a nossa cidade, será que você permaneceria firme até o fim? Será que você escolheria morrer por Jesus? Ao certo, esta é uma pergunta, uma resposta que nenhum de nós temos, a menos que experimentemos, a menos que essa situação nos seja dada a experimentar. Mas há algo que nós podemos experimentar. Há algo que nós podemos responder já, imediatamente. Você tem vivido por Jesus? Talvez nós não podemos dizer se vamos morrer por Ele. Pelo menos não agora. Mas nós podemos afirmar se temos levado realmente Jesus a sério em nossas vidas. Pessoas que levam Jesus a sério em suas vidas costumam ser as mesmas que haverão de morrer, se preciso for por Ele. O contrário disso também é verdadeiro. A pergunta é, temos de fato vivido por Cristo? Como disse certo cristão, se seguir a Jesus fosse um crime, haveriam provas suficientes para lhe condenar. Se o Estado fizesse uma investigação na sua vida, analisando as suas palavras, analisando a sua devoção, analisando aquilo que você faz, aquilo que deixa de fazer, analisando o seu esforço, haveriam provas suficientes para lhe condenar à morte, para lhe levar à forca, para lhe levar a uma pena capital por Cristo Jesus. O Senhor Jesus não quer, irmãos, que façamos promessas uns aos outros, abstratas, de que vamos morrer se preciso for por Ele. Jesus deseja que nós comecemos a viver por Ele hoje, aonde Ele nos colocou. O que isso significa? Viver para Ele em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossas igrejas, com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos, nas escolhas que fazemos, nas escolhas que deixamos de fazer. Viver para Cristo significa isso. Não necessariamente entregar a vida para morrer em um cárcere, para morrer em um campo de prisioneiros, mas para viver por Ele, aonde quer que Ele nos leve, e isso para a sua glória. Se esses são sinais que fazem parte daquilo que o Senhor Jesus nos ensina como o início das dores, ou o princípio das dores, o Senhor Jesus nos apresenta uma segunda ordem, ou um segundo grupo de sinais. Eu peço que você
os perceba comigo através do verso 14 até o versículo de número 23. Nessa segunda porção do texto, vamos aprender sobre aquilo que Jesus chama de grande tribulação. Nós poderíamos dividir esta era, que poderia ser intitulada como o fim dos tempos, em dois grupos. O primeiro grupo sendo chamado de o início das dores. Esse tempo onde as contrações são mais espaçadas, por assim dizer. Há sinais de sofrimento, de oposição, de perseguição, sinais que tocam a natureza, as nações, mas elas são mais espaçados. Por outro lado, à medida que a vinda de Jesus torna-se ainda mais próxima, esses sinais espaçados de contrações haverão de se intensificar grandemente. E é a respeito deste segundo grupo de sinais, dessa segunda etapa que antecede a vinda de Jesus, que o verso 14 adiante nos informa. O texto começa nos dizendo assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem ler entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. A pergunta que nós precisamos nos fazer é: quem é este abominável da desolação? Esse abominável da desolação trata-se de alguém que foi prometido pelo profeta Daniel. Daniel usa este mesmo termo em seu livro lá no Antigo Testamento. E provavelmente, como era padrão nas profecias bíblicas, a promessa que Daniel fez em seus dias apontava não apenas para um único personagem na história, mas para dois personagens na história. Há uma aplicação que se deu nos dias de Jesus, ou nos dias posteriores a Cristo, mas nos dias dos seus discípulos, tratando-se assim de Tito, daquele homem que invadiu Jerusalém, invadiu o templo, destruiu o templo, não deixando pedra sobre pedra, conforme Jesus havia prometido nos versos anteriores a esse, conforme nós lemos. Mas não apenas isso. Se por um lado este abominável da desolação, que haveria de invadir Jerusalém e espalhar as pessoas pela Judéia, era prometido. Em segundo lugar, esse texto também nos fala sobre um personagem de proporção incomparavelmente maior. De maldade aflorada incomparavelmente maior. Alguém que tem um poder que Tito jamais conheceu. Alguém que não haveria de ter sobre as suas mãos unicamente os exércitos de Roma, mas teria sobre o seu domínio todas as nações da terra. Todos os povos que não temem a Deus. Este é aquele que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, nos apresenta como o homem da iniquidade, a saber, o anticristo. Logo, quando nós lemos esse texto, precisamos ter um pé no século I e um pé no futuro. A profecia se cumpre tanto em um aspecto imediato como em um aspecto futuro. Ela é tanto histórica para os leitores de Jesus, como também escatológica, ou seja, nos aponta para uma realidade do fim dos tempos. Pensando no aspecto histórico, que haveria de se cumprir no século I, a exortação que Jesus faz faria muito sentido aos seus leitores. Verso 15: quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Irmãos, quando Tito invadisse Jerusalém, como de fato aconteceu cerca de 40 anos depois dessa profecia que o Senhor Jesus Cristo fez, os seus exércitos haveriam de tomar as ruas de Jerusalém, adentrar os seus portões, ultrapassar as suas muralhas.
À medida que as pessoas que moravam não apenas dentro de Jerusalém, mas no entorno da cidade, nas aldeias, nos vilarejos que ficavam em torno das muralhas, observassem os exércitos, os tantos cavaleiros se aproximando, qual era a reação mais lógica possível? O que eu e você faríamos em uma situação como essa? Escondamos-nos dentro dos muros. Vamos para dentro da cidade, é o lugar mais protegido. Os portões serão fechados e nós estaremos seguros. Jesus está dizendo, não façam isso. Porque quem está à frente deste exército que haverá de destruir Jerusalém não é Tito, mas o próprio Deus. Não ficará pedra sobre pedra. As muralhas não serão capazes de resistir. Os muros não poderão contra o meu braço. Tudo haverá de ser destruído. Corram para os montes. Fujam dali. Não voltem para casa a fim de buscar roupa. E que não aconteça no inverno. Porque se acontecer no inverno, quão mais difícil haverá de ser. Em Jerusalém, no inverno, poderia chegar facilmente em temperaturas negativas. Os rios estavam muito mais cheios, seria muito mais difícil. De fato, foi o que aconteceu. Tito invadiu Jerusalém. A cidade foi destruída. Muitas pessoas foram mortas. E muitas pessoas que abraçaram esta promessa de Jesus tiveram as suas vidas poupadas à medida que fugiram para os montes. Irmãos, eis um texto, como poucos, que nos ajuda a enxergar com clareza a inspiração do texto bíblico. O fato de que esse texto, de fato, tem a mão do Senhor. Uma profecia que é plenamente cumprida. Jesus não poderia imaginar algo assim se ele não fosse o próprio Deus. Homem algum poderia imaginar que algo como aquilo que está no centro descrito pudesse assim acontecer. Se por um lado, historicamente, até o versículo de número 18, a profecia se cumpre. Jerusalém é invadida. As pessoas são poupadas ao fugirem para os montes. No versículo de número 19, perceba a nota de transição agora. Perceba como o texto muda do presente para o futuro, do século I para o porvir. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca, jamais haverá de existir. Certamente, Jesus não estava mais falando sobre o século I. Certamente o que nós encontramos aqui é uma nota que nos aponta para um cumprimento futuro. Sobre um cumprimento escatológico. Sobre uma realidade de caos absoluto. De sofrimento inigualável. Que nem os dias que antecederam o dilúvio. Que nem os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra. Que nem os dias da invasão de Jerusalém poderiam ser comparados. A grande tribulação será marcada como um momento da história de um sofrimento jamais visto. E o detalhe, irmãos, a igreja não será arrebatada neste momento. Diferentemente do que se popularizou ao longo de diversas gerações, o Senhor Jesus nada nos fala aqui sobre arrebatamento. Você e eu, se estivermos vivendo nesta geração, saiba, passaremos também. O arrebatamento não marca o levantar dos cristãos para que somente aqueles que não creram em Cristo vivam em sofrimento, enquanto os cristãos estão sendo preservados nos céus. O arrebatamento será uma realidade que todos aqueles que passaram pela grande tribulação haverão de desfrutar, aqueles que foram crentes, que são crentes em Cristo, haverão de desfrutar conjuntamente. Os que estiveram mortos serão ressuscitados e aqueles que estiverem vivos vão ser todos juntamente elevados para serem encontrados com Jesus nos ares e então voltaremos com Ele instantaneamente em glória, a fim de instaurar este novo tempo. Não é o que o texto nos informa aqui.
Esta grande tribulação, este momento de grande dor, de grande sofrimento, será um momento experimentado por todos nós. Apocalipse nos afirma que será um momento onde muitas pessoas haverão de experimentar dores que jamais foram conhecidas até então. Versículo de número 20, perceba o texto comigo. O texto continua dizendo: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Olha como é interessante este verso que nós encontramos aqui. Se por um lado, o versículo 19 nos afirma que a grande tribulação nos liderará a um momento histórico inigualável em termos de sofrimento, o Senhor Jesus nunca nos deixa passar aquilo que não consigamos suportar. À medida das nossas necessidades, Ele haverá de abreviar o tempo. Ele haverá de cuidar do seu povo. Ele haverá de abreviar aqueles dias por amor aos eleitos. Se assim não fosse, ninguém conseguiria suportar. Versículo número 21, então, se alguém lhes disser, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos mestres, falsos cristãos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Por 3 vezes, assim como começou, tenham cuidado para que ninguém os engane. Assim também o Senhor Jesus encerra. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Vocês conseguem notar como Jesus não trata o final dos tempos como simples motivo de curiosidade, um manual de curiosidade para o seu povo? Ele não quer que você e eu tenhamos um caderninho cheio de apontamentos para que possamos tentar desvendar, fazer uma cronologia dos eventos que vão suceder. Assim como começou nos chamando a termos cuidado, a estarmos atentos. São estas as últimas palavras que ele utiliza nesse parágrafo. Estejam de sobreaviso. Esses eventos deveriam, mais do que alimentar a nossa mente, deveriam mover o nosso coração. Deveria redirecionar os nossos passos. É o que a vinda de Jesus, é o que o final dos tempos tem feito na sua vida. Você tem se preparado para encontrar-se com seu Senhor? Você tem vivido à luz da realidade de que em breve todas as coisas que ora julgamos como importantes nesta vida haverão de ficar para trás e estaremos finalmente com Ele? Que nós possamos ouvir nesta noite as exortações que o Senhor Jesus nos faz. Que possamos responder com fé, com arrependimento, entregando inteiramente nosso coração às suas mãos. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante e orar mais uma vez por isso que nós ouvimos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas ricas promessas que o Senhor nos faz. Obrigado, Senhor Deus, por sabermos que em breve todas as coisas que o mundo julga como tão importantes, tão valiosas, tão preciosas, todas elas haverão de ficar para trás, Senhor. Estaremos contigo para todo sempre. Ao mesmo tempo que isso é motivo de gratidão ao nosso coração, isso também é motivo de reflexão, Senhor, e de arrependimento. Muitas vezes vivemos como se isso não fosse verdade. É por isso que as tuas palavras, elas nos soam tão duras nesta noite. Estejam prontos, estejam preparados, estejam atentos. Senhor, por vezes nos esquecemos que o Senhor voltará. Estamos tão preocupados com os nossos reinos, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, que não damos atenção ao fato de que em breve
o Senhor abrirá os céus como um rolo, e com os anjos, Pai, e todos os teus eleitos de todas as eras, haverá de vir em glória ao nosso encontro. Por favor, Senhor Deus, redireciona os nossos passos. Como teu povo, nós queremos te pedir perdão nesta noite. Deus, nos perdoa quando negligenciamos a tua palavra. Deus, nos perdoa quando não amamos o teu nome, não nos identificamos com o teu nome, Senhor. E talvez por isso não somos perseguidos pelo teu nome. Senhor Deus, nos perdoa quando achamos-nos tão presos, Pai, aos tesouros deste mundo que não temos desejo de partilhar em nada com a obra missionária. Não fazemos das nossas vidas, daquilo que o Senhor nos tem confiado, Deus, canais para levar mais pessoas à tua presença. Nesta noite nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a mudar isso. Transforma-nos de dentro para fora. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais ativos na obra, na única obra, Senhor, que mais importa, que antecede o teu retorno, que é a obra de evangelização. Ajuda-nos a sermos melhores pregadores, melhores evangelistas, melhores apoiadores da obra missionária. Senhor Deus, para todos aqueles que ainda se encontram também distantes de teus caminhos, nós te pedimos nesta noite, promove encontros transformadores com seus corações. Que te conheçam, Deus, de forma salvadora e que possam, antes do teu retorno, serem encontrados por ti e terem as suas vidas profundamente transformadas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Coloquemos-nos em pé nesse instante. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez, irmãos.